Muito bem, agora que a gente já configurou o nosso banco de dados, eu só preciso explicar um pouco para você o que é um banco de dados e o que são tabelas e como é que funciona, tá? Então, para você entender, eu tô com uma planilha aqui, né, a do Google mesmo online, só para te explicar, e um banco de dados, pensa que é uma pasta. E cada tabela, então quando eu falar tabela, imagine que essa tabela é uma planilha de Excel. Então nós vamos ter a tabela de usuários, a tabela de produto, por exemplo. No nosso projeto aqui, né? Nós vamos ter a tabela de movimentações, que é uma entrada, uma saída, quando entrou, quanto saiu, ok? E tem as colunas. Então as colunas são as informações que tem dentro dessa tabela, tá? Então, por exemplo, dentro da tabela de movimentação eu tenho o nome da movimentação, a data que foi feita essa movimentação, o valor que eu movimentei, o tipo, né, se é uma entrada, se é uma saída. Então pense que é uma planilha Excel. Então eu vou criar uma tabela, eu estou criando uma planilha. E aí nós temos as colunas, né? Então, por exemplo, a coluna aqui é o nome da movimentação. Só vou colocar nome mesmo, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a data da movimentação. Nós temos aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Nós temos aqui, por exemplo, o valor da movimentação e o tipo, né? Se é uma entrada ou uma saída. Então essas aqui são as colunas que a gente cria. Eu vou até colocar em negrito aqui. E aí a gente vai preenchendo. Então, por exemplo, eu vou criar uma movimentação, eu vou colocar aqui, ó, salário. Que data que é? É dia 26/10 de 2024. Qual foi o valor? Eu recebi R$ 1.500 e o tipo é entrada, beleza? Então eu vou criando registros. Depois, uma pizza, por exemplo, que eu gastei, foi no dia 26 mesmo para comemorar o meu salário, tá? Qual o valor? R$ 80. Aqui, ó. R$ 80. Que tipo foi? Uma saída. Depois, novamente, eu recebi aqui um freelancer, né? Fiz um trabalhinho aqui. Isso foi no dia 28/10 de 2024. Foi R$ 1.000. Né? Então, também é uma entrada. Então, perceba, eu tenho a tabela, que é a minha planilha geral, eu tenho as minhas colunas, né, que eu defino que tipo de dado, né, as informações e os registros. Então, na tabela nome eu tenho salário, pizza e freelancer. Em data eu tenho a data, valor eu tenho 1.500, 80 e 1.000. Tipo, entrada, saída, entrada. Então, são registros que eu vou armazenando, tá? Além disso, a gente tem uma identificação que está aqui do lado, 1, 2, 3, 4, ok? Cada informação, cada registro que eu vou fazendo, ele vai criando uma identificação. Essa identificação é chamada como ID mesmo assim, ó, ID, de identificação, tá? Então, para que serve a identificação? Para eu poder falar, olha, eu quero buscar um registro aí no banco com o ID 1. Então ele vai buscar o ID 1, que no caso 1 não existe, tá? 1 aqui é só para você entender o nome da coluna, beleza? Então vamos imaginar que o 2 é 1, ok? Então tá aqui, eu quero o de ID 2. Ele vai falar para você, olha, o ID 2 é movimentação, é salário, o dia 26/10 de 2024, o valor é R$ 1.500 e o tipo é uma entrada. Beleza, eu quero o ID 3. Aí ele vai falar, olha, o ID 3 é pizza, 26/10 de 2024, R$ 80 e saída. Tá, então eu quero apagar o registro no banco de dados de ID 4. Ele vai pegar e vai apagar, ele vai fazer isso aqui. Eu quero editar a movimentação do ID 3, não é mais pizza, eu quero trocar para lanche. Então ele vai pegar a movimentação de ID 3. Então esse ID, ele é um identificador. Quando você quer movimentar um registro, é pelo ID, tá? Então é esse ID que vai fazer essa movimentação. Quer apagar um dado? É pelo identificador dele. Quer editar um dado? É pelo identificador dele. Então isso é um banco de dados, a forma mais simples de te explicar. Agora nós vamos fazer exatamente isso que eu estou te explicando com o Prisma. Então nós vamos criar uma tabela, pensa que é um arquivo Excel, vamos criar as nossas colunas e vamos então começar a alimentar isso aqui com os registros, né? Então vamos aqui para o Prisma. Como que a gente cria uma tabela? Lembra que tabela é o nosso arquivo Excel. Dentro do arquivo esquema.prisma, nesse arquivo a gente vai criando todas as tabelas. Aqui é o seguinte,
Se você nunca utilizou o Prisma, ou talvez não tenha instalado, perceba que está bonitinho indentado, né? Porque eu estou utilizando um plugin aqui do VS Code que ele indenta aqui para mim, ele arruma, ele identifica que é a linguagem do Prisma. Então se você não tiver, não vai estar bonitinho assim. Então você pode pegar, pode vir aqui em extensão, digita aqui ó, Prisma, tá? E é essa extensãozinha que eu tenho instalado. Então não está aparecendo para mim, se você não tem ela vai aparecer esse botão de install aqui em cima, tá? Faz a instalação dela e vai estar funcionando ali, beleza? Então baixa ela para te ajudar aí a indentar e tudo mais, tá? Ok? Agora eu vou criar minha primeira tabela. A nossa tabela é a tabela de movimentação. Então como é que a gente cria uma tabela? Lembrando, eu não estou criando uma tabela com a linguagem SQL, que seria create table. Não, eu estou utilizando o Prisma, tá? Então eu vou escrever isso aqui em JavaScript e o Prisma vai converter isso aqui para uma linguagem SQL para que o banco entenda e vai executar isso aqui. Esse é o objetivo do Prisma, facilidade, tá? Então eu vou escrever model movimentação e vou abrir um objeto. Pronto, é desta maneira. O model aqui é um modelo, tá? Então entenda esse modelo como tabela. E aí o nome da tabela que a gente quer, que é a movimentação. Uma boa prática aqui é a primeira letra a gente colocar com letra maiúscula, tá bom? Mas o Prisma não vai criar isso aqui com letra maiúscula, ele vai criar com letra minúscula, tá? Mas é só uma boa prática para a gente criar. Abre um objeto, agora dentro desse objeto a gente vai colocar as colunas. Lembra que as colunas que eu expliquei? Então criamos o nosso arquivo, agora a gente precisa dizer quais colunas vai ter. A primeira coluna que é obrigatória é o ID, então eu tenho que colocar aqui. Que tipo que é o ID? É do tipo int. O tipo int é o do tipo número. 1, 2, 3, né? Igual tá aqui, beleza? E aí, no caso do Prisma, eu tenho que colocar um @id. Para o Prisma entender que essa coluna ela é de um tipo ID. Tá? Ele vai entender que essa coluna é o meu identificador. Então eu preciso fazer isso. Tá? Eu poderia colocar aqui identificação, por exemplo. Né? Pode ser, mas não faz sentido. Então a gente usa ID. Esse @id é algo exclusivo do Prisma. Né? Então esse arrobinha aqui, ID, é para o Prisma entender que essa aqui é a minha coluna de identificação. E aí eu coloco aqui ó, um @default auto increment. Para o Prisma entender que vai começar com 1, o próximo registro vai ser 2, o próximo 3, o próximo 4, o próximo 5 e o próximo 6. Então eu não preciso dizer, ó, vou criar e o ID vai ser 1. Ó, próximo ID, não, ele vai auto incrementando. Então vai começar com 1, 2, 3. Na hora de criar uma movimentação, eu não preciso passar o ID, porque ele vai automaticamente preencher, tá? Depois vai ser nome, o nome da movimentação, e que tipo que é o nome? É do tipo string, né? É um texto. E no caso do Prisma, a gente passa string com S maiúsculo, tá bom? Depois a gente vai passar data. Que tipo que é o data? Pode, por enquanto, para você entender, é do tipo string também, tá? Depois o valor da movimentação. O valor ele é do tipo float. O tipo float ele é quase igual ao tipo inteiro. Ele também é do tipo número, né? Do tipo int. Só que o tipo int ele só aceita assim. O tipo float eu posso colocar 20,5, por exemplo. Ou seja, R$20,50. Do tipo inteiro ele não aceita. Ele vai quebrar, ele vai salvar só o 20. E aí se é quebrado o meu número, né? Por exemplo, R$19,90 eu paguei. Se for do tipo inteiro, ele vai remover o ponto 90, ele vai salvar só o 19. Então eu coloco do tipo float para ele pegar os meus centavos no caso, né? Só que lembrando, o vírgula 90 é do tipo real, é só do tipo Brasil, tá? Aqui na programação se utiliza ponto, não vírgula, tá bom? Tenha isso em mente. O valor e o tipo da minha movimentação. Então o tipo da minha movimentação pode ser string mesmo, tá? Que eu vou escrever se é entrada ou se é saída. Show? Então tá feito. Criei, agora eu vou rodar o mesmo comando. Yarn prisma migrate dev --name init. Já vou explicar o que esse comando faz. Vou dar um enter.
Olha só, se tudo der certo, ele vai falar, ó, aplicando migration, vai aparecer isso aqui, vai dizer que criou e tudo certo. Show! Se a gente olhar, ele criou uma pastinha chamada migration, entrando, ele criou este número muito louco aqui, entrando aqui dentro, ele criou o migration.sql. E olha só que legal, esse é o papel do Prisma. Então ele pegou isso aqui que a gente criou dessa maneira mais simplificada e ele transformou nisso aqui. E ele já executou, inclusive. Ele já criou essa tabela no nosso banco. Então, trazendo aqui para o mundo o cenário que a gente está criando, ele já criou a nossa planilha, que no caso é a nossa tabela. Eu já consigo inserir um dado ou remover. Então isso aqui é uma linguagem SQL. Ele converteu, ele criou. É a linguagem que o banco, os tipos de bancos relacionais, que entende, tá? Então ele colocou ID, nome, ó, integer, lá a gente colocou int, lá a gente colocou float, aqui ele colocou real, dizendo que não pode ser nulo, tá? E também que ele colocou que o ID é uma chave primária. Então tudo isso o Prisma fez sozinho, só a gente escrevendo isso aqui. Por isso que a gente colocou o ID, por isso que a gente colocou o default, porque o Prisma entende e faz essa conversão. Então a nossa tabela já está criada. E aí, cada vez que eu mudar esse arquivo, eu posso vir aqui e falar agora não é mais nome, agora é name, por exemplo, eu tenho que salvar e rodar aquele comando que eu fiz e ele vai criar uma nova migration. O que são as migrations? Migrations são os históricos de alteração na minha tabela. Então, cada alteração que eu faço, ele cria uma migration. Eu faço uma alteração no meu banco, ele cria uma migration. E ele é o histórico daquilo. Vamos imaginar que eu fiz uma alteração no meu banco, mas eu fiz errado, quebrou o meu sistema. A migration serve para você poder voltar só aquela alteraçãozinha que você fez por último. Não precisa você apagar o banco, criar tudo de novo. Então a gente consegue trabalhar isso. Eu não vou trabalhar nisso nesse curso, não é o foco, mas para você entender o que é migration. Vamos imaginar também que eu vou pegar esse projeto e vou passar ele para você. Você vai rodar ele na sua máquina. Como que você vai saber quais os bancos de dados que tem que criar, qual tabela? Fica difícil, né? Então não precisa. Aqui já está o histórico. É igual o nosso package.json. Lembra lá que eu apaguei a pasta node modules e deu um npm, ele já instalou as minhas dependências? Porque está no histórico aqui, está registrado. É a mesma coisa a migration. Eu não preciso enviar o banco de dados juntos para você. Eu mando o arquivo, com o Prisma você baixa os pacotes, né? Dá um npm install. O Prisma já vai ser baixado junto. E aí eu vou lá, npm, npm. Aqui eu só lembrei de uma coisa falando agora, né? Eu rodei com yarn. É costume, tá, gente? Mas se for com o npm, você tem que utilizar o npx, tá? Então npx Prisma e aí todo o comando que eu fiz ali, tá bom? Mesma coisa, só troca para npx aqui, beleza? Então, você vai baixar o projeto na sua máquina, vai instalar os pacotes e vai rodar npx, Prisma, migration, tal. Ele vai ler aqui a pasta migration, ou seja, vai ver o histórico e automaticamente vai criar esse banco de dados. E aí, na minha máquina, sua máquina, está tudo sincronizado. Não preciso falar, olha, baixa o projeto e cria a tabela tal, com a coluna tal. Não preciso. Então, fica o histórico. Quando pegar aí na outra máquina, já vai ficar tudo certinho. Beleza? Banco de dados criado, Prisma configurado. Agora vamos começar as nossas funções de movimentação aí, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima aula.